De volta hoje recebendo aqui no estúdio o advogado Constantino Viaro, que falou até agora sobre as questões do pai, mas você também continuou pela vida toda, não só divulgando o trabalho dele, mas trilhando esse caminho da cultura, né, Constantino? Vamos falar um pouco sobre isso, o legado que você construiu e está deixando aqui para o estado do Paraná, na sua passagem, por exemplo, pela Fundação Cultural, ajudando a fundar tudo aquilo, né, a É, construir esse grande trabalho. Depois o Teatro Guaíra, enfim, grandes contribuições. eu na realidade, eu fui advogado da prefeitura, né, também, fui fazer o estatuto da Fundação Cultural. Uhum. Fiz o estatuto e acabei ficando 7 anos lá, porque fiquei diretor administrativo e financeiro, e implantei praticamente a fundação, e fiquei muito feliz, porque era uma coisa que eu gostava. Muito embora eu continuasse na prefeitura dando os pareceres. Foi uma O trabalho formal continuou e você continuou continuava e fazendo o que gostava. ganhando a mesma coisa. Quer dizer, mas aquilo que gostava era um prazer para mim, né. Puxa, Não, e a ópera de arame, que vocês conseguiram montar tudo aquilo no tempo é, super recorde. foi em 40 dias nós construímos a ópera de arame para o festival de teatro que inaugurava. Então, inaugurou com o Sonhos de uma Noite de Verão do Shakespeare, depois de 40 dias que nós E quando começamos. foram lá visitar o terreno? Pois é, o Cacá José e mais outras, ele estava contando um dia desses na televisão em São Paulo, que foi lá comigo para conhecer, e nós nos atolamos até o joelho, era um banhado, né, onde era. Não dava para imaginar que E, aquilo e, ali ele, e eu se disse para ele que transformaria no grande. venha para estrear tal dia. E ele acreditou e veio, e estava pronta. Ainda tinham alguns detalhes, mas estava pronta para a apresentação, né? Estreou com Sonhos de uma Noite de Verão. Muito É, bacana. É impossível e falar as loucuras, né? então, com Constantino, sem se lembrar, por exemplo, dos grandes espetáculos, das grandes óperas do Teatro Guaíra, né, Nós Constantino? fizemos muitas óperas lá, é uma época assim muito boa. Fizemos peças de teatros que os grupos locais não tinham estrutura para fazer, que foram importantes, assim, né? A Vida de Galileu, teve um monte de peças assim que marcaram a época aqui em Curitiba. As óperas também, né? Fizemos uma ópera num ônibus. A Flauta Mágica do Mozart nós montamos para crianças num ônibus. Bacana, bem lembrado desses É, projetos de popularização da arte. e nós tínhamos 4 ônibus que levamos teatro de boa qualidade para mais ou menos entre 500 mil crianças em idade escolar em todo E todo o como é que Paraná. era a receptividade dessas Maravilhosa. crianças? Tinha cidades que dava a volta no ônibus 1.000 pessoas. Olha Assim, só. quer dizer, é uma coisa maluca, porque faltava tudo, né? Nós fizemos os teatros barracões também, que, fizemos uns 8, 10, não sei, que era a ideia minha era que os industriais, os comerciantes, o povo, os Empresários. empresários não iam para o interior com palácios, iam com construções simples. Então nós fizemos um teatro de madeira, simples, com cadeiras de palha, que ainda tem aqui, até Araucária tem um ainda até hoje. Tem, tem. Tem. E Maringá tem 2. Mas o Cascavel que a tem. gente... Então, esse deu certo, é um projeto que começou, os núcleos locais começaram a montar teatro no interior. E onde é aí que eu quero chegar? Existe sede de consumo de arte para quem Sim, não sim. conhece arte? Claro, ainda as pessoas do interior, alguns têm conhecimento melhor de arte e tal, mas o povo em geral, o povo simples, humilde, tem um prazer imenso em ver uma peça de teatro. Aquilo que eu te contei, o filho perguntou, mas o que é isso? A mãe disse assim, é que nem televisão, só que ao vivo. Olha, é uma explicação simples, mas... Fantástico, né? É.
o ônibus chegou a ir para o Rio de Janeiro, a ópera, a ópera do Mozart, a Flauta Mágica, foi uma das melhores, porque parece um absurdo você montar uma ópera num ônibus, mas tem um efeito maravilhoso, porque o Mozart foi magnífico na simplicidade da apresentação, né? E fez muito sucesso. Bom, mas voltando ao Teatro Barracão, a Maria Helena Chauí, que era secretária de Cultura de São Paulo, Sim. soube do negócio do teatro e pediu que eu passasse lá para conversar com ela. E ela me disse assim, ontem reuniu os vereadores e eu quero comprar 36 teatros desses. E eu digo, você me desculpe, mas eu não sou vendedor de teatro. Posso te dar um projeto. Mas Faça aqui. não tenho... Vocês têm tudo para fazer aqui. Mas estava toda entusiasmada. No fim, Bacana. acabou, por causa da burocracia lá. Nem aconteceu. Acabou não acontecendo. Constantino, nessa trajetória toda, a gente está caminhando para concluir a nossa conversa. Alguma decepção, ficou alguma mágoa nesse trabalho todo? Porque foi uma vida inteira dedicada a divulgar a arte. Primeiramente do seu pai, depois todo o seu empenho também para perseguir esse caminho. Mágoa você tem sempre, quando você faz alguma coisa, você sempre tem aquele que... Quem arrisca fazer vai se tem que aborrecer, arriscar. né? Eu me lembro, eu vou te dar um exemplo aqui, que aliás, eu nunca comentei isso, mas você tem que ter garra e ter coragem e enfrentar as coisas, enfrentar até a crítica, porque senão você não faz nada. Eu me lembro que uma vez nós fomos levar um desses ônibus para o Araqueçaba, que nunca tinha ido, né? Foi para lá, o ônibus conseguiu passar. Mas aí caiu uma ponte, e nós fomos de Kombi lá, e não dava para ir, porque tinha que passar um rio, porque o rio não... O acesso era bem complicado. E eu estava com a diretora de arte, que era a Mária Mourão, não sei se conhece, que ainda está lá no teatro. E eu digo, eu vi pô, nós vamos voltar daqui, porque não podemos passar esse rio. E tinha uma moto, aquela moto, aquele trator com uma concha. Tá. Tipo uma retroescavadeira. Retroescavadeira, eu falei com o cara, ela disse assim, será que se nós entrarmos na concha, você não atravessa a gente para o outro lado? E ele passou, eu e ela. Vocês entraram? Entramos e passamos para o lado lá. Resolvemos o caso, fomos resolver lá. E apresentaram lá. Nunca tinha comentado, me lembrei agora desse. São os detalhes, bom. assim. Bom, enfim. Numa coisa descontraída dá para contar. Claro, né? Que dá. Mas a gente pode concluir desse papo com você que vale todo o esforço pela arte. Isso né? é verdade, Parece lugar comum, mas você pode dizer da sua vida que isso te fez uma pessoa realizada. Eu fiquei muito feliz sempre. Eu trabalhei com muita alegria. Agora, trabalhei muito, né, nesses aspectos e tal. É um negócio, é um trabalho, você não pode ter preguiça. Não era, naquela época o pessoal não era funcionário público. Era apenas, não é qualquer crítica a funcionário público, mas era uma fundação. E havia mais entusiasmo. Havia muito entusiasmo. Que bom. Porque tem alguns aspectos assim que são negativos. Por exemplo, o balé ser contratado como funcionário público é difícil. Uma bailarina vai dançar 30 anos, ela não tem condições. Então, são certas coisas que o serviço público, às vezes, aquela rigidez, atrapalha em vez de ajudar, né? E você conviveu sempre com isso. É. Constantino, ainda bem, sorte do público, que o senhor, né, não teve preguiça. Senhor, poxa, que coisa. Muito obrigada. Obrigado Prazer a você, enorme falar muito então obrigado. com você. Até uma próxima oportunidade. Tá bom. O Gente.com está terminando, a gente se vê no próximo programa. Até lá.